Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E aqui, na hora de editar esse vídeo, eu percebi que eu perdi a primeira parte dele, que é a parte que eu introduzo sobre o assunto do vídeo, né, que eu falo que nesse vídeo eu vou falar sobre o preparatório para a cirurgia PRK, que é a cirurgia refrativa, né, de correção de grau. E aí, para não perder o restante do vídeo, eu vou introduzir para vocês que nesse vídeo eu vou falar sobre esse tema, vou falar melhor, vou explicar a minha experiência. Então, fica nesse vídeo que aqui você vai ter mais informações sobre isso. Bom, então vou contar para vocês como foi a escolha do profissional. Eu moro numa cidade interior, então aqui é complicado a gente achar especialistas. E eu tinha referência dessa amiga minha, dessa colega minha, que tinha feito na cidade aqui do lado, de Itaúna, e só. E assim, a referência de quando a minha irmã fez. A minha irmã fez, mas a dela, como foi uma cirurgia mais delicada, porque ela tinha problema de córnea, e a dela não deu certo, então eu nem quis saber da referência dos médicos que a minha irmã fez. E aí, de repente, parece que quando a gente está procurando, parece que o algoritmo da internet, ele escuta o que você está querendo, né? Aí comecei a ter várias propagandas de médicos, de cirurgiões aparecendo para mim. Ah, gente, aqui, inclusive, pelo amor de Deus, se você gosta desse tipo de conteúdo, acha que é informativo, curte, não custa nada, se inscreve, porque eu quero trazer conteúdos assim que agreguem. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, deu problema no meu cartão de memória. Então, assim, a gente precisa de um patrocínio de vocês, né? De vocês mesmos curtindo para impulsionar esse tipo de conteúdo. Então, por favor, não custa nada. Então, aí eu vi esse conteúdo dessa médica em Belo Horizonte e decidi fazer um orçamento de consulta. E achei muito interessante, eu acho que todos os médicos fizessem isso, seria maravilhoso, porque a consulta dela já vinha com os exames pré-operatórios. Então, na época, era no valor, nós estamos em 2024, né, para você ter referência, se você está vendo esse vídeo para frente, o valor era de 550 a consulta mais os exames pré-operatórios. Eu fiquei louca, falei assim, gente, mesmo que eu não operar com ela, o valor não ser bacana, pelo menos os exames eu vou poder ter. E eu acho que não vai mudar tanto assim, e vou poder ter um veredito se eu posso ou não operar. Se eu tinha o mesmo problema da minha irmã, que minha irmã tinha um problema de córnea sério, ou se eu não tinha puxado isso. Pelo menos essa dúvida eu ia tirar, ia poder juntar dinheiro mais tranquilo. E aí, 550, eu falei, gente, tá ótimo, aqui na minha cidade mal paga uma consulta. Porque eu tinha esse medo de pagar uma consulta e aí eles não passam, gente, ai, que desespero, eles não passam a relação dos documentos, dos exames que a gente precisa, porque aí pelo menos a gente fazia um orçamento e já ia com esses exames. Meu medo era pagar uma consulta e os exames ser muito caros e não conseguir voltar no retorno, porque a gente não tem. Claro que pode variar, mas alguns exames comuns, os médicos sabem precisar, eles podiam passar essa relação para a gente, né? Pelo menos quem gosta de planejamento, já ir com os exames. Eu achei isso maravilhoso. Você já ir numa consulta e já ficar sabendo ali naquela hora, não ter que procurar a clínica, dependendo do lugar que você mora, já ficar sabendo ali na hora como que tá a situação, se pode, se não pode. Achei isso maravilhoso. E aí eu perguntei se nesses exames eles tinham o Pentacam. Por quê? De tudo que eu pesquisei, foi assim a coisa que eu tive mais consenso, que esse era o exame que os médicos costumavam pedir e era o mais caro. E aí o pessoal da clínica respondeu que não. Eu achei estranho. Falei assim, ai gente, mas ela não pede? Como que funciona? Pede depois? Ou não pede? Mas, assim, vai ser até uma economia boa, mas se todos os médicos pedem, por que, que não, essa doutora não vai pedir? Só que aí chegando lá que eu tive a surpresa. Aí ela falou que realmente precisava fazer e ela tinha na clínica não o Pentacam, mas o Orbiscan, que era uma máquina muito parecida, fazia quase a mesma função, até mais em conta um pouquinho que o Pentacam, mas tipo assim, se eu não tivesse sido preparada, eu ia passar vergonha. Então assim, eu acho que avisar, comunicar, falar valores antes, evita certas coisas, né? Não achei interessante dessa parte, né? Por que você está indo numa clínica, né, bem vista, que a pessoa tenha aquele valor para dispor ali na hora. Meu planejamento foi chegou lá, passei por outro planejamento, mas tudo bem, ainda foi mais barato do que eu previa, porque o que eu pesquisei aqui na minha cidade, que esse Pentacam era os 500, esse Orbiscan saiu 350, mas eu já tinha pagado os 550 da consulta, e para ir também nessa cidade é bem mais caro, então, no final das contas, a minha recomendação, se você tem esse receio de os exames ficar muito caro,
na ponta do lápis, para mim, quase que saiu elas por elas. A diferença foi que eu já tive a minha resposta na hora. Então, assim, a qualidade assim, de ter a resposta na hora eu tive, mas na ponta do lápis não tive tanta diferença. Então, para você que está querendo operar e tem essa ansiedade, já quer saber ali na hora, se programa, procure médicos que já tem na própria clínica os aparelhos e vá consciente que talvez ele vai pedir mais exames. Ou se você tem esse prazo para se planejar para retornar, eu achei que não deu tanta diferença. Mas como eu pesquisei na internet e quase não achei os exames pré-operatórios para essa cirurgia, eu vou deixar aqui uma lista dos exames que eu fiz. Claro que cada médico vai pedir exames variáveis, mas tem alguns que até de check-up mesmo, você tem que fazer anual para possíveis casos de ceratocone, glaucoma, costuma da pessoa sempre ter que fazer. Então, assim, se você já quiser ir pesquisando na sua cidade, as clínicas, para não levar um susto, mas é em torno de, gente, de 500 até R$ 1.000 os exames pré-operatórios. E aí, se o seu médico já junta tudo, é melhor, você paga tudo junto. Gente, se eu conseguir te convencer, você ficou aqui até agora, mais uma vez eu quero te incentivar, vou falar valores, né, esqueci de falar valores. No primeiro momento, ela me passou um orçamento de R$ 8.000, e essa amiga minha, depois de um tempo, essa outra colega de serviço, né, a outra era de faculdade, a que fez. E eu conheci uma colega de serviço que havia feito na minha cidade, com um médico mais antigo. E ele tinha passado um orçamento dela de R$ 5.800. E aí, como eu já tinha ido nessa médica, já tinha feito orçamento, eu vi que poderia ser mais barato, e o dela estava mais caro, de fato. E aí, eu desisti, falei assim, não, vou esperar marcar com esse médico. E aí, ela me ligou, fazendo uma proposta, por que eu não queria fazer cirurgia. E aí, eu falei que na minha região tá tal preço. Não falei nem 5.800, falei 6.000. Ela, eu abaixo para 7, abaixo para 6.500. Falei assim, não, R$ 400 para quem falaria é muita diferença, já os meus colírios. Pensei, né? Falei assim, não, nesse valor agora não tá na minha programação. E aí ela baixou para os 6.000. Nós conseguimos fechar em 6.000. E ainda tá a mais, né, do que o médico que eu descobri depois aqui na minha cidade. Eu já conheci ele, mas não sabia que ele fazia essa cirurgia, eu não me recordava. E aí eu pensei, falei assim, R$ 200 é a mais? Já gastei, porque para eu ir na cidade vizinha, na capital aqui, fica na faixa de uns R$ 100, então eu tenho que ficar me deslocando para os pró-cirúrgicos, ia ficar muito caro, mas para mim não perder meus exames, acaba que eu optei por fazer com ela mesma, ia sair mais caro um pouquinho, mas se eu fosse nele, talvez ele mudaria os exames, seria outro processo, e principalmente ela me acalmou muito, me dando essa opção até de algum medicamento, se eu tivesse alguma crise para me acalmar, então achei bacana. Mas então, em 2024, o valor está girando entre 5.800 a R$ 8.000 a técnica PRK. A LASIK parece que é bem mais cara, e ela nem me deu essa opção, eu fiquei até chateada, mas parece que é bem mais cara, na faixa lá dos seus 9, 12 mil, então nem cogitei. Eu queria antes operar um olho, depois operar um, depois operar o outro, não só por financeiro, mas por meio da recuperação. Mas como eu tive muitos feedbacks do pessoal que falou que foi tranquilo, o pós, então eu tô indo operar os dois. Antigamente eu nunca aceitaria PRK, que eu tinha tanto medo de operar os dois juntos, mas agora acaba que o aluguel da sala cirúrgica, se alugar um, depois alugar outro e dobrar os custos. Se você comprar colírio para um, na hora que você fosse fazer outra cirurgia, o colírio do primeiro já não estaria na validade, porque eu teria aberto para o outro, então eu vou operar os dois. Então aqui em Minas Gerais, na minha região, os valores estão girando em torno disso, 5.800 a R$ 8.000. Eu consegui esse desconto porque, como eu falei, o médico aqui da minha cidade fazia esse preço, e eu falei com ela que é o que o que estava sendo praticado na minha região e o que eu tinha me programado. Na verdade, não programado, né? Estou financiando, e eu queria te falar, se você está muito incomodado e hoje você não tem esse dinheiro, talvez a opção de financiar, porque a gente financia carro, a gente financia casa, e isso é uma coisa que eu sempre ficava pensando, assim, gente, no apocalipse zumbi, eu sempre ficava pensando, se meu óculos quebrasse, eu não conseguiria correr até a esquina, é uma questão de sobrevivência. E às vezes a escassez, a gente fica pensando, a gente tem coragem de gastar com roupa, com viagem, mas isso aqui que tá aqui, ó, é o que dá o nosso contato da gente com o mundo. A gente acha caro. Gente, você conseguir ver a vida HD, a vida colorida,
sem necessitar disso aqui. E se é uma coisa que te incomoda, porque tem gente que não incomoda. E realmente quem tem pouco grau e usa só para ler, para alguma coisinha, não vai incomodar. Mas quem tem um grau alto, eu tenho 3 graus de miopia. Quem é leigo, acho que quem não usa óculos, acho que 3 graus é pouco. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você não consegue ficar sem o óculos, já é. E você fica incomodado, já é o caso de se pensar nessa cirurgia. Eu pus uma meta para mim, que se eu conseguisse juntar o dinheiro até 2 anos, eu ia esperar 2 anos. Hoje eu tô com 35 anos. Eu ia esperar. Mas aí eu fui fazendo os cálculos, eu não ia conseguir juntar em 2 anos. Então eu decidi financiar. Porque nesses 2 anos, são poucas coisas que financiar compensam. Se você financia e você já usufrui daquilo ali, conforme você paga, então é o caso talvez de você pensar. Agora, financiar uma viagem, você vai viajar uma semana, na outra não tem, mas a cirurgia vai ser para a vida, tudo que eu for fazer. É uma coisa que me incomodava muito. O óculos, além de ter essa questão, se quebrar, tudo que você vai fazer te atrapalha. Se andar de moto te atrapalha. Se deitar para assistir um filme te atrapalha. Se você quer ficar confortável, você tem que tirar o óculos, mas tirar o óculos você não enxerga. Então, quando te incomoda muito, eu acho que é o caso, se você não tem dinheiro até 2 anos, você consegue juntar para fazer a vista, financiar, gente, eu não vou te julgar. Não se julgue, porque você está investindo em você e isso é vida, é qualidade de vida, é viver, é ver, é visão. Eu vou comprar um par de olhos novos, eu fico brincando, par de olhos novos. E ver a vida colorida, sem estar embaçada, sem estar suja, sem estar limpando toda hora. Então, eu te incentivo. Se você hoje não tem condições e tem um crédito, gente, para investir na gente mesmo, não julgo, porque eu financiei e estou dizendo que financiei de 4 anos, mas vai ser o investimento acho que mais útil de toda uma vida. Tá, é isso, eu te incentivo a cuidar de você, a se preparar, se você tem medo, tomara que o meu relato tenha te ajudado. E é isso, daqui 3 dias eu vou operar e volto para contar para vocês como foi. Curte esse canal, se inscreve. Obrigado por estar aqui. Bom, agora vamos falar da parte que todo mundo pensa sobre essa cirurgia, que é o medo. Quando eu marquei a cirurgia, eu estava com muito, muito, muito medo. Tanto é que eu fui nessa consulta em agosto e marquei ela para dezembro, para dar tempo de preparar o meu psicológico. Né? Também para me organizar no trabalho, porque eu era novata, para mim aprender o trabalho, dar tempo de colocar as coisas em ordem, e para preparar o meu psicológico. Mas o que acontece? Eu vi muito vídeo no YouTube. E os vídeos no YouTube são apocalípticos. Os vídeos no YouTube... e diferença. São várias coisas. Diferenças, né? As 2 principais técnicas de operação, eu tenho que detalhar melhor sobre isso, que é a PRK e a LASIK, para cirurgias refrativas. E aí eu vi vídeos apocalípticos no YouTube, que a PRK era horrorosa a recuperação. Basicamente, a diferença da PRK e a LASIK é que a LASIK faz um cortezinho no seu olho para poder passar o laser, e a PRK raspa. E aí falavam que a LASIK, a recuperação era de boa, tanto é que você já saía enxergando, e a PRK era o fim da vida. E aí eu me apeguei nisso, tanto é que eu fui a Belo Horizonte tentar essa técnica LASIK, porque aqui na cidade eu tinha tido contato com uma pessoa que tinha operado com médico, mas no processo PRK. E pela internet eu tinha ouvido falar que a PRK era horrível, você custava voltar a enxergar, a recuperação era péssima, e essa era a referência que eu tinha. Tanto é que a minha irmã, quando operou, eu creio que ela deve ter operado nessa técnica de PRK, porque a recuperação dela não foi bacana, não foi interessante, foi muito, muito sofrida. E todos os vídeos que eu vi no YouTube, a PRK era horrível. Só que aí eu tive contato com essa moça do trabalho, que havia feito essa PRK, e que me acalmou muito, porque ela disse que a recuperação foi muito tranquila, que ela não teve dor, que ela teve incômodo. E incômodo, eu creio que o incômodo eu penso como se fosse uma conjuntivite, né? Que você tenta abrir o olho, aquela coceirinha, aquele incômodo com a luz. Mas ela me garantiu, me deixou muito tranquila que ela tinha tido apenas incômodo. Dor
nenhuma, do começo ao fim do processo, ela não tinha tido dor. E isso me tranquilizou muito. Então, eu acho que eu cheguei à conclusão que talvez os vídeos do YouTube possam estar um pouco desatualizados. Ou posso estar sendo inocente, mas eu creio que não, porque no Instagram dessa própria doutora, eu via muito nos comentários o pessoal falando zero dor, zero dor, zero dor, zero dor. Então, não sei o que aconteceu, a minha irmã operou, deve ter uns 10 anos. As técnicas devem ter mudado muito, porque o pessoal reclamava de muita dor. E o meu medo maior é a dor. Com o incômodo, a gente tem que ter o psicológico, claro. Mas a dor é outro patamar. Então, essa menina me deixou muito tranquila. E eu tinha saído muito frustrada da consulta da doutora, porque ela tinha me indicado a PRK, e a minha referência de PRK era dor. E aí eu tinha ido procurar a LASIK, e ela não indicou. Eu não sei o que acontece, que os médicos não estão indicando LASIK. Pelos vídeos do YouTube, dava a entender que LASIK era a que o pessoal optava e o PRK que era a exceção. Eu não vi nenhum vídeo falando que a maioria dos médicos... Eu não sei se é do meu estado, se em São Paulo é diferente, porque todos os vídeos que eu vi, o pessoal falando que a LASIK costumava ser indicada. E nos 2 médicos que eu fui, nem tocaram no assunto de LASIK. Porque a LASIK corta e a recuperação pode ser mais perigosa, né? A partir do momento que você corta, a córnea tem que reconstruir aquilo ali, onde cortou. Então, eu fiquei mais tranquila, porque ela me tranquilizou bastante e disse que foi sem dor. Então, a questão do medo, gente, se você tem medo, minha cirurgia está marcada para aqui 2 dias, dia 21, hoje é dia 18, 2 dias não, 3 dias, e aí eu venho compartilhar de verdade com vocês a respeito da dor, do incômodo, se é suportável, se não é. Porque eu vi um vídeo de uma menina falando que depois da cirurgia, que ela tentava dormir, que ela sentou para não dormir, porque quando ela dormia, ela fechava o olho, ela acordava assustada com a dor. Gente, eu fiquei desesperada. E pelos relatos que eu vi, não é assim. A minha mãe fez a cirurgia de catarata há 1 semana, e minha mãe tem 65 anos e diz que a cirurgia de catarata é mais agressiva do que essa refrativa. E o pós dela, ela não teve nada, não teve dor, não teve uma dor de cabeça. Você fala assim, ai, forçou um pouco as vistas. Não teve uma dor de cabeça, foi super tranquila. E eu acho que a medicina evoluiu para isso, porque eu lembro quando eu fui de acompanhante com a minha irmã para fazer a dela, ela tinha uma paciente esperando lá que ela tratava a córnea há muitos anos. E aí eu achei muito interessante que ela falou assim que tinha operado há 10 anos atrás, tinha feito um transplante de córnea. E na época que ela operou, a recuperação do transplante de córnea eram 6 meses deitados, a pessoa não podia levantar. Era 6 meses de recuperação, a pessoa acamada, porque não podia levantar, senão saía a córnea. E hoje ela estava lá para fazer manutenção dessa córnea lá, e você entra e opera com 15 minutos. Então eu acho que evoluiu bastante. Então esses relatos de dor, eles são passados. Não sei se são colírios, se é a técnica, mas eu acho que evoluiu, porque eu estou tendo muito de pessoas próximas. Se você abre o YouTube, você fica desesperado, você fala assim, não, prefiro ficar cego. Então, os relatos próximos que eu tô tendo que não tem dor. E a minha mãe operou de catarata, como eu tô falando, é muito mais intrusivo, então isso tá me consolando muito. Eu não vou mentir que quando eu marquei, eu estava ansiosa, mas parece que conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais tranquila. Porque o que eu tô me apegando é o momento após eu sair e conseguir enxergar as coisas. O atestado para descansar também, porque eu estou super cansada do trabalho. Então, eu estou me apegando ao benefício, sabe? O momento ali. Ah, e detalhe, outra coisa que me fez escolher por essa doutora, que eu não vi em outros, eu acho que outros médicos não abordam isso, ela me sugeriu algum medicamento calmante, se eu precisasse, porque eu já tive transtorno de ansiedade generalizada, crise do pânico, então, se eu precisasse. Assim, eu acho que ela falou por falar, chega na hora, ela vai tentar forçar o meu psicológico, sabe? Mas se eu ver que o negócio tá bravo, eu vou pedir, vou reivindicar, porque acordo é acordo. Vou trabalhar a minha mente para isso, porque eu penso que é assim, gente, é um procedimento. Eu acho que eu fiz os exames assim tão chatinhos. Teve um exame que ela pôs uma luz tão forte no meu olho, e eu sou muito mole, que eu comecei a fazer ânsia de vômito. Não doeu, mas foi um incômodo. Então, assim, e ela falou que essa luz era mais forte do que a do laser. Então, assim, eu acho que é um incômodo mesmo, e incômodo por incômodo, a nossa vida já incomoda, já é incomodativa. Então,
eu tô preparada. Incômodo maior, você querer ir no mar, querer ir numa piscina, e isso aqui não te permitir. E depois, tô me pegando aos relatos, porque como eu sigo ela, eu vejo muitos relatos de paciente. E os comentários, a melhor opção do mundo, a melhor coisa que eu fiz. E eu vi um comentário, não sei não, se não foi dela, foi no YouTube, falando a melhor opção que eu fiz. É como se eu trocasse minha televisão de tubo por uma HD. Eu tô vendo o mundo HD agora. Gente, isso aí não tem preço. Se você tem medo, eu acho que não tem preço você poder ver a vida HD. Porque para pensar, o óculos, quantas vezes você limpa seu óculos? Às vezes tem dias que eu tenho que limpar ele umas 3 vezes. Às vezes tem dia que eu não limpo por pressa, correria dia a dia. Então eu vejo a minha vida embaçada. Eu vejo a minha vida embaçada. Quando ele não tá limpo, eu tô vendo ela embaçada. Então eu vou conseguir ver o mundo. Eu vi nesse comentário que a pessoa falou assim, parece que até as cores modificam, ficam mais reais. Gente, tem preço, tem cômodo que paga uma coisa dessa. Não tem preço. Então, para mim, é o que eu mais me apego antes de pensar em medo, antes de pensar em tudo. E eu acho que isso não devia nem chamar cirurgia, eu acho que devia chamar procedimento. Porque você fica dentro da sala 5 minutos. 5 minutos, cirurgia. O pessoal fala cirurgia porque é uma coisa que é intrusiva. Mas, na verdade, é procedimento, porque tem exame que eu fiquei lá que eu fiquei mais do que 5 minutos. 5, 15 minutos. Então, eu vou me concentrar, vou me apegar, que eu estou indo fazer um procedimento. Porque se diz que a gente não sente dor, porque é tudo anestesiado, e a nossa aflição, diz a doutora, e ela me explicou me deixou mais calmo, que a nossa aflição é quando a gente, ao toque. Quando você está anestesiado, você não sente essa aflição de querer ficar piscando. E como é muito rápido, você não vai sentir esse incômodo tão grande, essa aflição, né, que a gente vê. Eu evito, claro, ver cirurgias agora que eu tô antes. Eu acho que nem depois, não sei se eu vou querer ver. Mas o incômodo, você vai estar anestesiado e é tudo muito rápido. Eu fiz alguns exames anestesiados e realmente você não sente aquela aflição. Então eu tô e você que tem medo, é seu sonho fazer, mas tem medo, tenta se agarrar no o benefício de poder ver HD, poder ver as cores, poder ver o mundo sem precisar de um outro membro, poder ver um mundo com as cores mais definidas, sem estar embaçado, sem depender de um outro instrumento.